primeiro quero te agradecer. Assim, foi um presente pro canal Descobrindo Criança conseguir falar com você, porque realmente é uma demanda dos pais e eu entendo que os pais vão ficar felizes com esse presente também. Que bom. Poder escutar alguém falando com tanta propriedade sobre algo que eles estão vivendo no momento. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira e sobre o seu trabalho até aqui, para depois a gente se aprofundar em outras coisas que você Tá bom. Então, meu nome é Patrícia Marinho Gramacho, sou psicóloga clínica e hospitalar. Eu tenho formação em psicanálise da criança também, pelo SEDES, via Dimensão, aqui em Goiânia. E eu atendo, né, crianças, adolescentes e adultos. Aqui na clínica, depois se vocês até puderem ver um pouquinho no espaço, ele tem um pouco mais esse formato infantil, mas aqui também nessa mesma sala eu atendo adultos, né? E hoje eu também trabalho com reprodução humana assistida, então eu ouço os casais que estão tentando fazer ainda essa construção familiar com a chegada de filhos. E eu trabalhei por 27 anos e ainda atendo aqui na clínica, mas eu trabalhei por 27 anos dentro de uma instituição específica de pediatria oncológica, onde eu atendia crianças com câncer e, respectivamente, as famílias, né? Esse foi uma experiência institucional, então eu trabalhava das 7h30 às 2h da tarde, ou invertia algumas vezes o horário, para fazer esse acompanhamento à criança e à família, na recepção de diagnóstico, como é que era a integração dessa família e dessa criança à situação de tratamento. E aí tinha diversas intervenções que sempre eram feitas, né? O acompanhamento de integração dentro da enfermaria, preparo psicológico para cirurgias. Algumas crianças tinham que fazer cirurgias mais extensas, porque o tratamento oncológico, uma das intervenções de tratamento em alguns tipos de tumores é cirúrgica, né? Então a gente fazia esse preparo também. E obviamente as situações também de acompanhamento quando o tratamento não tinha o sucesso esperado e que essa criança morria, né, e a óbito, né, no termo técnico falando, e que eu dava o suporte à criança nessa situação de terminalidade, de vivência de terminalidade, e aos pais quando isso chegava de fato a acontecer, e também no processo de terminalidade também, mas principalmente nas situações de luto, né? O luto agudo, o luto imediato, né? Logo após a perda. E posteriormente, em 2000 e... Ai, gente, quando é que foi que eu comecei? Eu comecei em 2006, eu acredito. Eu fui até... Eu comecei em 1996 e foi até 2010 que eu fiz um grupo de pais enlutados. Que eram os pais que perdiam as crianças na pediatria e que depois a gente fazia uma escuta para eles, né? Mandava cartas, e aqueles que quisessem e que estivessem precisando de ajuda para seguir adiante, a gente também dava esse suporte para eles. Era gratuito, só que era fora do ambiente institucional, mas eram as crianças daquela pediatria, da instituição específica que eu trabalhava. É como se fosse um acompanhamento assim contínuo. Para além do hospital. Para além do hospital. Porque isso também me dava de alguma forma, que aí é uma ilusão um pouco minha, mas assim, me dava uma forma, uma visão de que eu estava cumprindo a promessa que eu fazia para as crianças, de algum jeito. Porque quando as crianças ficavam internadas na UTI, as crianças que estavam em situação mais de terminalidade, né, ou em cuidados paliativos para fim de vida mesmo, né, vamos pensar assim. Então eu acompanhava, eu as escutava dentro da UTI, né, e algumas eram muito preocupadas, como é que os pais estavam lá fora, ou choravam querendo que o pai entrasse. E como eu era profissional do serviço, né, então eu podia ficar mais tempo com elas na UTI. Então eu sempre falava para elas assim, olha, não se preocupe, seu pai está lá fora, sua mãe está lá fora, e eles vão ter o momento de entrar para poder conversar com você. Mas eu vi que algumas crianças perguntavam, tipo assim, eles estão bem? Elas também queriam saber se eles estavam bem sem elas, né? Então elas ficavam preocupadas de como é que era que esses pais estavam lá fora, e eu falava para elas, não se preocupe que eu estou olhando seus pais.
Então, quando morria, eu ficava meio que naquela coisa da promessa, né? Eu falei para eles que eu ia olhar os pais, só que rompi o laço comigo ali na instituição, né? Então, por isso é que eu falei, não, vou montar um grupo. E de início eu comecei a mandar cartas para eles que tinha só o número do meu telefone, né? Para que eles me ligassem se estivessem precisando de ajuda. E aí muitos ligaram, né? Muitos ligaram falando da dificuldade de seguir adiante. Aí foi quando eu decidi montar esse grupo pós-óbito que eu fazia, que depois virou grupo de pais de crianças que já morreram, que os pais nomearam, né? Que posteriormente virou grupo de pais enlutados. Entendo. E geralmente assim, depois desse longo período trabalhando com pais e crianças, né, no tratamento da oncologia, o que de fato era comum, assim, das queixas dos pais, além do medo da perda, né, assim, além do medo de perder o filho? Qual era a sensação, assim, e as queixas que os pais sempre faziam, que eram bem comuns, principalmente no diagnóstico, né, porque eu penso que talvez o período mais difícil seja esse, de informar. O período mais difícil é o momento de chegada no hospital, principalmente porque o câncer, você tem que tomar medidas muito rápidas. Você não tem um tempo, na verdade, para poder, talvez, trabalhar de início com a criança o tanto de exame que ela tem que fazer na primeira internação. Entende? Então são muitos exames de sangue, muitos exames de raio-x, muita coisa que tem que fazer para confirmar aquela hipótese diagnóstica que já está sendo feita. Então já é uma criança que vem algumas vezes debilitada por algum dos sintomas da própria doença e logo que você interna, você é bombardeado, na verdade, com um tanto de exames. Então, o mais difícil para esses pais entenderem em alguns momentos era a necessidade de se ter tantos exames de início, entende? Porque eles sofriam junto, né? Então, eles sofriam. Tipo assim, eu já cheguei no lugar para tratar, né? E o tratamento de início para a criança aceitar, o funcionar a veia, o processo, muitos, né? Tem que tomar quimioterapia, então o processo da quimioterapia, tudo aquilo que a criança tem que passar é muito difícil para os pais, ainda que eles entendam que é uma situação de tratamento. E a criança, ela vai integrando esse tratamento. Porque o serviço de oncologia pediátrica que eu trabalhava, eles tinham a conduta de informar os pais e de ter uma conversação com a criança no depois para ela entender o que era que estava acontecendo. Então as médicas explicavam que a criança, para ela, que ela ia ter que explicar lá, algumas que ela ia ter que tratar lá, algumas explicavam como se a raiz da árvore tivesse com uma dificuldade, que essa árvore não ia ficar boa. Então algumas faziam algumas imagens para que a criança pudesse entender que ela precisava ficar lá internada, né? Porque para a criança também é difícil isso. Então, como é uma unidade de oncologia pediátrica, e a maioria dos serviços de oncologia pediátrica, que algumas vezes atendem outros lugares do Goiás inteiro, né? Não só de Goiânia, né? Então essa criança é tirada, na verdade, do ambiente de referência dela para entrar num ambiente em que tudo é estranho. No hospital tudo é estranho. A altura da cama é diferente, toda cama hospitalar ela é alta, os ruídos do hospital são diferentes, o cheiro do hospital é diferente, é tudo diferente para ela. Então o mais difícil para esses pais é como é que eu vou construir referências de novo para essa criança. Então ela está com saudade de casa, o que a gente pode fazer? Então, o que a gente fazia era justamente isso, fazer com que essa criança tivesse um espaço lá dentro do hospital para ela trazer a saudade, ela localizar a saudade, aos poucos ela ir integrando essa informação do que é um tratamento oncológico. Porque quando ela integra isso, ela começa a assumir o protagonismo do tratamento dela. E é isso que a gente quer, que ela funcione como sujeito. Entende? Que na hora da visita coletiva, que ela vire para o médico e fale, eu senti isso à noite. Entende? Que ela entenda que o tratamento é dela. Que ela seja uma aliada médica, né? Uma aliada e do próprio corpo dela. Que ela entenda que é ruim determinados remédios, mas que isso é bom para ela. Né?
Certo. E assim, eu vejo que a visão de pai, enquanto mãe, né, que a gente tem essa questão da proteção muito forte, né? E é algo que a gente tem nesse policial o tempo todo, né? Que eu sei que é um sujeito que vai criar suas próprias experiências e aprender com isso. E nessa relação, quando o filho é diagnosticado, né, que começa esse tratamento, será que isso se torna mais forte para os pais, assim, esse instinto de poder proteger? Sim, que também é uma das intervenções da psicologia. Então, existem mães e pais, né? Existem alguns dos cuidadores que ficam tão super protetores que eles impedem, na verdade, que a equipe faça aliança com a criança. Entende? Então, a gente costuma algumas vezes falar que são as mães extremamente técnicas, né? Algumas vezes. Então, elas medem o xixi, elas colocam tudo no caderninho. É só elas que podem tocar na criança, só elas que podem conversar com a criança. E que a gente vai, aos poucos, construindo também essa relação de confiança, né? Então, o bom pediatra, e eu acho que isso a equipe da pediatria que eu trabalhava tinha, ele chega conversando com a criança. Ah, entendi. Com quem ele tem que conversar primeiro é com a criança, né? Então, eu vi que a equipe fazia isso, né? Então, para mostrar para essa mãe que o vínculo tem que ser estabelecido também com a criança. Que ela tem um papel importante. Exato, que ela tem um papel importante ali. Eu lembro que porque a proposta de intervenção da psicologia, ela começa desde a sala de espera, né? Então, eu lembro que eu tinha estagiárias e as minhas estagiárias faziam grupos de escuta em sala de espera. Quer dizer, aquela criança porque quando você inicia um tratamento oncológico, esse tratamento ele vai demorar 2 anos, 2 anos e meio, dependendo do tempo, né? E essa criança vai depois voltar para revisões e durante o tratamento ela vai voltar algumas vezes para tomar a medicação, algumas vezes ela vai se internar de novo e outras vezes não, né? Mas é importante que a gente acolha ela ali na sala de espera para justamente ela de novo se acalmar e conseguir se relacionar bem com o médico, com a enfermeira e com todas as pessoas que estão lá. Então eu lembro que por exemplo, no tratamento de leucemia, para você poder tomar a quimioterapia, que ela é de ciclos, é necessário que você sempre chegue para consulta médica e você faça um exame de sangue para ver se as suas taxas sanguíneas estão no nível legal para receberem a quimioterapia. Porque normalmente quando você recebe a quimioterapia, essas taxas dão uma baixadinha de novo. Entende? Então o sangue tem que estar estável para poder fazer a quimioterapia. Então eu lembro que uma criança pintou uma folha toda de vermelho, né? E entrou no consultório, virou para a médica e falou: meu sangue subiu, eu já posso internar. Isso é fantástico, entende? Porque ela já entendeu que ela precisa que o sangue suba para ela internar, né? Que ela já saiu daquela fase, porque tem algumas crianças que acham ótimo que o sangue está baixo, porque aí ela não vai internar, mas ela não entendeu que cada vez que ela atrasa o tratamento, mais tempo ela vai ficar tratando, né? Então essa que entra e mostra a folha toda em vermelho, ela assumiu e ela tá entendendo que tipo assim, eu tenho que tratar logo, eu tenho que terminar isso logo, né? Porque aí eu fico livre de vez, não é? Então é essa construção que a gente vai fazendo o tempo todo com a criança. Óbvio que o tratamento oncológico é um tratamento sofrido, não tem jeito de não ser um tratamento sofrido, mas eu acho que a gente tem que confiar que as crianças sofrem, mas que as crianças conseguem achar caminhos para o próprio sofrimento. Acho que a defesa errada que a gente tem, a conduta errada que a gente faz, é que a gente não quer de jeito nenhum que nenhuma criança sofra, mas as crianças sofrem. Sim. Não tem jeito, elas sofrem, entende? Então, a primeira coisa para você que trabalha com criança é entender que ela sofre. Mas que ela você usou hoje comigo numa conversação anterior aqui, a palavra descobridora, né? Descobridora. Mas ela é uma descobridora. Então, se a gente consegue manter, né, esse impulso descobridor da criança durante toda a situação de tratamento, ela está fortalecida para conseguir enfrentar o tratamento. Então, eu tenho que acreditar que ela vai descobrir qual que é a melhor defesa para ela lidar com aquele sofrimento. Entende? E isso algumas vezes é mais fácil para alguns pais e mais difícil para outros.
entende? Porque é sofrido. Né? É muito da característica do pai e da mãe também, né? O que acontece? Eu vejo que às vezes o estímulo de coragem é mais pro pai do que pra criança, né? Porque... Sim, com certeza, com certeza. Com certeza, o estímulo de coragem é mais pro pai do que pra criança. Inclusive, porque mesmo que a criança entenda que algo de grave está acontecendo, ela já não associa imediatamente câncer com possibilidade de morte. Entende? E o pai, pode até ser que no decorrer do processo e na convivência com outras situações da pediatria, ela comece a fazer esse tipo de associação. Bom, é uma doença que tem risco de morte, ela começa a entender o que é morte, entende? Se a criança é muito pequena, né? Mas os pais não. O pai já interna sabendo disso, entende? Ele já sabe que o filho está com uma doença com possível risco de vida, porque o câncer, querendo ou não querendo, mesmo que hoje a gente já tem uma porcentagem enorme de pessoas que têm câncer que estão curadas, mas ele ainda é estigmatizado por ser uma doença que pode conduzir à morte, né? Então, o pai já entra com essa noção, né? E isso tem que ser trabalhado com eles também. A gente falou muito sobre luto na conversa anterior, né? E eu até queria comentar que me parece que não tem momento mais propício para isso do que esse que a gente está vivendo nos últimos 2, 3 anos, né? Sim. E eu queria que falasse um pouquinho, principalmente para auxiliar os pais que têm criança em casa e que essa criança perdeu algum ente querido, né? Que falasse daquela história que a gente precisa situar a criança, deixar que ela entenda a realidade, não tentar mascarar tudo como a gente faz. Isso, não tentar mascarar, e porque a gente algumas vezes protege a criança por um lado, mas libera a televisão, vamos dizer assim, né? Na hora do jornal. O pai tá lá e a mãe assistindo o jornal, e tem toda uma situação de como, principalmente no início da pandemia, que todos nós fomos massacrados pela televisão, né? Porque a gente queria informação, né? Então era televisão no jornal, de preferência, o tempo todo. E era velório, era cemitério, era um bocado de coisa que era mostrado na televisão o tempo inteiro. Mas ninguém situava a criança com relação ao que estava acontecendo. Então, é fundamental se abrir um espaço, seja gráfico, o que é gráfico e plástico que eu estou falando? A criança precisa desenhar, né? Uma das formas da criança se expressar é desenhando. Então, se eu coloco um papel qualquer, A4, sei lá, né? Não precisa nem ser a resma pronta, né? Se eu disponibilizo algo para ela desenhar, um quadro branco, um espaço de parede na casa que possa ser riscado, né? Separar isso aqui, você pode desenhar. Nesse lugar você pode desenhar, né? Vamos dizer assim, né? O mundo vai aparecer no desenho, né? O corona vai aparecer no desenho. Tem um adolescente, mas esse já era adolescente, que desenhou pra mim um corona enorme, igual o King Kong andando na cidade, né? Então era um corona enorme que apareceu no desenho dele, né? Então vai aparecer de alguma forma e as conversações podem ser construídas a partir daí. Porque qual foi a grande dificuldade nossa com relação ao vírus e com relação à pandemia e com relação a um bocado de coisa? Ninguém tinha certeza de nada. Você não podia falar, você não podia programar nada. Mamãe, nós vamos viajar no final do ano? Não sei. Não sei. A gente vai poder sair na rua nesses horários. Então eu acho que é um dos primeiros momentos que os filhos também viram os pais desamparados, né? Então, pais que trabalhavam, que eram professores, que eram não sei o quê, enlouquecidos, como é que eu vou dar aula em casa, né? Então, todos nós tivemos que aprender a trocar o pneu com o carro andando, vamos dizer assim, a lidar com essa situação. Então, eu acho que foi a primeira vez que as crianças também viram os adultos assim, zonzos, né? Sem saber direito como é que fazer, né? Então, eu acho que os pais também sentarem e falar, olha, a gente também não sabe como é que as coisas estão acontecendo. Ainda, a gente vai ter que aprender juntos. Só isso já é uma referência para a criança. Entende? Porque o que é que está acontecendo? Eu estou incluindo ela no meu não saber. Ela não está só. Né? Então é importante incluir a criança no não saber também. Que não tem aquela sensação de que ela está sendo poupada, né? Exato. Ou marginalizada e esquecida mesmo, né?
porque acaba isso. Existe, sim, em alguns momentos, óbvio que tem cenas e que tem conversas que a gente tenta poupar as crianças, tá? Aí você usou essa coisa de poupar. Existem crianças que veem coisas demais desnecessárias? Existem. Uma delas é violência doméstica, né? Então, tem crianças que são expostas a muitas coisas no verbal, entre pai e mãe, principalmente nesse período de pandemia que pai e mãe tiveram que ficar junto o tempo inteiro, e esse espaço, né, psíquico dos três ficar ali se batendo o tempo todo, né, porque não é nem tudo do seu filho que seu filho faz que é maravilhoso, então tem coisas que seu filho faz que te incomodam profundamente também. Sim. E sem o espaço da escola, que é o respiro também para os pais, não só para a criança, os embates, o espaço físico ficou terrível, porque o espaço psíquico também ficou terrível, né? Uhum. Então, sem intervalos. Sem intervalos. Então, eu acho que as crianças foram expostas, sim, a muitas coisas, inclusive algumas pelo próprio espaço físico da casa, né? Então, existem intimidades entre marido e mulher que necessariamente uma criança não precisa participar. Existem discussões entre pai e mãe que necessariamente uma criança não precisa participar. Então, eu recebo, por exemplo, crianças aqui no consultório que o trabalho, ao invés de descobrir as coisas, é tentar protegê-la de tantas coisas, é explicar isso para os pais. Olha, seu filho está sendo exposto às coisas desnecessárias, entende? Vamos tentar poupá-lo, né? Então é cobrir um pouco isso, né? Exato, né? Ao invés de colocar tanto. Então você veja que é um movimento de pulsação o tempo inteiro. O educar, ele é um movimento de pulsação o tempo todo. O que a gente tem que tentar preservar é justamente isso, que essa palavra que você usou, que eu achei fantástica, é a capacidade descobridora da criança. Então, uma criança tem que ser curiosa, entende? Eu não posso achatar a curiosidade da criança, porque é essa curiosidade que vai ajudar ela a ser um adulto melhor, porque vai ser um adulto que vai levantar questões. Então, é isso, uma criança tem que perguntar, entende? Então, se diante de diversas situações, se eu não sei responder a questão, fale isso, vamos descobrir junto. Entende? Vamos ver junto como é que é. Quando a minha filha foi falar, descobriu que o Papai Noel não existia, né? Então, a gente tentava, porque eu trabalho com criança, então eu adorava, né? Criar essa situação do Natal, fazer o sino, fazer aquela coisa, tá? A gente mora em condomínio e a melhor coisa que as outras crianças gostam é de falar, ih, não existe, você ainda acredita nisso, né? Então ela chegou, né, pra gente. E a gente não quis destruir tanto, colocar tão no real, né? Então ela chegou muito entristecida falando disso e eu virei e a gente falou, olha, existem diversas coisas que as pessoas falam que não existem realmente, né? Então tem uma cidade que é escondida no meio do mar que o povo chama de Atlântida, que tem gente que acredita que existe, que tem gente que não acredita que não existe. Mas vamos ver, né? E na época ela tinha 5, 6 anos mais ou menos, um pouco mais talvez. E aí eu falei, vamos lá ver ela falou, vamos ver no computador? Ela falou, eu vou ver no computador o que aparece, né? No Google. Aí eu fiquei apavorada, né? Porque você não sabe o que é que aparece no Google quando digita Papai Noel, né? E aí, graças a Deus, apareceu a aurora boreal, né? Então, o que a gente fez? A gente transformou esse símbolo, né? O Papai Noel de verdade, filha, a verdade não existe, mas tem um tanto de coisa que sustenta a gente que é a fantasia da gente, né? Então, olha só, no lugar onde fala que o Papai Noel morava, tem a aurora boreal, que olha que linda que ela é, né? E que ela é real, ela existe. Então a gente tentou, de alguma forma, manter um estofo de imaginário. Porque o que acontece? As nossas crianças hoje estão sem esse estofo imaginário, essa almofada de imaginário, que quanto mais rico eu tenho um imaginário infantil, que é fornecido por livro, por história, por eu contar a história de onde foi que eu vim, né? Tem filho que pede pra gente inventar história sobre a vida da gente, né? Então, quando eu era pequena, eu fazia isso. Aí a criança fala, conta de novo, né?
Ah, mãe, então você fazer essas histórias da minha família são estofos do imaginário que fazem com que nas dificuldades lá na frente me auxiliem a enfrentar o futuro. Entende as dificuldades do futuro, as dificuldades do dia a dia. As crianças estão sem estofo, porque o real está sendo muito real. Os pais não estão fantasiando tanto mais, entende? Tem que construir, tem que tecer, tem que contar história, tem que contar da própria história, entende? Tem que, por exemplo, hoje o coronavírus, ele tem uma história, né? Filha, você está participando de um momento histórico no mundo, né? Não se vive, nós não temos Exato, nada né? pra contar, Quer dizer, assim, isso é uma coisa que atingiu o mundo inteiro. Então, de algum jeito, ao contrário, também uniu o mundo inteiro no mesmo pensamento, né? É bem aquilo, né? A lua que está lá no céu, ela é a mesma lua no mundo todo, né? Então, esse corona, ele está no mesmo lugar como se fosse a lua, né? Ele atingiu o mundo inteiro. Imagina isso, né? Então, quando você constrói essas imagens para a criança, você está dando substrato para ela pensar e fazer a própria construção dela. Entende? Entendo. Então, porque o que ela tem que fazer é a própria construção dela. Né? Você falou uma questão que é simplesmente sabe, tentar mediar, né, um alto e baixo da criança, né? Que é simplesmente a função de educar, né? Sim. Que é nem tanto real, nem uma bolha imaginária, né? Como a gente falou, deixar a criança participar do luto, deixar a criança participar desse momento, que é entender realmente, né, que essa convivência agora ela não é mais presente, física, né? E permitir ela sentir a dor. Entende? Olha que coisa mais absurda que a gente faz com as crianças. A gente não quer que elas chorem a perda, mas a gente pode chorar a perda e elas não. Então, quando eu não conto da avó, porque pode até ser que ela vá no velório da avó e ela não chore com a mesma intensidade que a gente chora. Percebe? Percebo. Então, mas o que a gente não quer é que ela não sofra. Mas como que ela não vai sofrer? Aquela pessoa era uma parte, uma parcela dela também. Né? Então é incoerente isso, é muito incoerente. Né? Como, por exemplo, situações de cirurgia para criança. Né? Você não pega um adulto e leva a força com o centro cirúrgico, mas você faz isso com a criança. Não é? E você faz isso, exato, você faz isso baseado, tipo assim, ela não vai entender. Para ela, na cabeça deles, uma criança está entendendo o que é que está acontecendo quando ela para de chorar, e não é. Uma criança, ela pode saber que ela vai fazer uma cirurgia, ela chorar ainda, ela ir chorando, ela entrar dentro do centro cirúrgico chorando, entende? Mas ela sabe. É diferente quando ela acordar com a barriga cortada, ela vai saber que isso estava programado para acontecer, porque isso foi dito para ela. Agora imagina te carregarem, te levarem para dentro do centro cirúrgico, mas não falarem para que é. Aí passa uma hora, você acorda com a sua barriga cortada. Mas ninguém te falou que ia fazer isso. Não é estranho? Muito estranho. Muito estranho. É uma invasão. O corpo da criança. E as pessoas acham que isso é normal. Tem criança, por exemplo, tem um tipo de câncer na infância que dá em crianças muito pequenas, que chama retinoblastoma, que é um câncer na retina e que uma das intervenções é a retirada do olho. Né? A criança tem que retirar o olho mesmo. Então, como as crianças são muito pequenas, algumas vezes as pessoas falam, não precisa falar para ela que isso vai acontecer, não, porque tem 1 ano, 2 anos, não vai nem entender, ela nem percebe, esse olho já perdeu. E realmente algumas crianças, normalmente elas chegam lá entre 2, 3 anos de idade, né, no serviço, então algumas delas esse olho já não tem a visão, né, e ela age tão naturalmente como se o olho tivesse a visão, porque ela já se adaptou a não ter a visão, né, vamos pensar assim. Mas aí fala, não precisa falar, né? Não precisa nada, porque é muito pequena. Como não? Essa criança vai acordar depois sem olho. Então é importante que se junte, é sofrido, é difícil, mas é importante que se pegue, sabe essas bolinhas que a gente coloca na bolinha, tipo bolinha de gude, mas não é bolinha de gude, é de borracha? Sim. Né? Pegue isso, olha, aqui é como se fosse olho. Entendeu? E explica isso. O que vai acontecer? Esse aqui está doente.
E um jeito de cuidar desse daqui, a gente vai ter que fazer. A criança vai ficar triste? Vai. Entende? Talvez ela se agite com 2, 3 anos, ela ouça um pedaço da fala, mas depois não ouça. Mas isso foi dito a ela em algum momento. Entende? Agora isso é difícil para os pais? É muito difícil. Falando em dificuldade de enfrentar esse momento, eu queria que deixasse um recadinho para os pais que vêm procurar o Descobrindo Criança, que deixam lá mensagem no nosso inbox para que a gente ajude a falar sobre essa questão do luto, da doença, do câncer em si. O que a gente pode falar para esses papais? Eu sei que aquietar o coração deles é algo extremamente complicado, mas pelo menos para dar uma direção de que estimule os outros sentidos da criança. Eu vou usar o termo do próprio lugar. Que não deixe que a criança, do próprio lugar de vocês, do Descobrindo Criança, né? Que não deixe que a criança perca a curiosidade dela, entende? Nesse momento. Então, se ela está doente com determinada coisa, estimula a audição, o cheiro, os outros olhares, leva coisa legal para ela olhar, leva coisa legal para ela ouvir. Entende? Estimula com ela, vamos fechar o olho, vamos ver que barulho que tem aqui no hospital e tenta explicar os barulhos do hospital. Então, uma criança, ela não é só a parte do corpo que ela está doente, ela tem um tanto de outros sentidos ao redor e esses outros sentidos podem ajudar a criança a lidar com a parte do corpo doente. Entende? Então, isso pode ajudá-la muito. Eu acho que é uma coisa, porque aí eu vou usar um nome grande, um palavrão aqui, que é esse impulso epistemofílico, que é justamente isso, essa vontade curiosa de conhecer o mundo, ela não vai se perder durante o processo de internação, durante o processo de luto. Entende? Eu vou continuar sendo curioso. Morreu de quê? Como é que foi que aconteceu? Vão haver perguntas. O que é uma UTI? O que é ser grave, mamãe? O que quer dizer grave? Entende? É um tanto de palavras que a gente aprende atendendo criança, porque eu lembro que uma vez eu virei e falei assim, eu tenho muita mania de falar, entende, né? Você entendeu? E um menino de 6 anos virou pra mim e falou assim, como é que você entende que entendeu ou entendeu? Entendeu? Eu achei o máximo, né? Então a criança, ela pergunta determinadas palavras que a gente já tá assim, careca de usar, né? E ela pergunta e aí a gente para pra pensar, né? Uai, como é que é mesmo que entendeu ou entendeu? Né? O que quer dizer entendeu? Você realmente sabe o que eu tô falando, né? Então, eu acho que é isso, possibilitar que a criança continue fazendo construções, né? Eu lembro de uma mãe que, quando a criança foi perder o cabelo, o que acontece no tratamento oncológico, ela queria tampar todos os espelhos da casa, né? Para que a criança não se visse careca. Vocês vejam como a construção do adulto, ela é estranha, não é? Porque é difícil, como que eu vou? E aí a mãe está sinalizando que perder o cabelo é perder tudo, porque ela perde a imagem inteira dela. Se ela perde o cabelo, né? Porque ela tampa todos os espelhos, né? Ela não se vê mais. Eu não vejo mais, né? Então são coisas para se construir junto com os pais, abrir o espaço para que esse sofrimento dos pais aconteça, mostrar para eles isso, que uma doença é uma doença e que é difícil, mas que a essência do filho está lá. Então, que ele vai ter que continuar educando, que ele vai ter que continuar conversando com essa criança sobre a vida e não necessariamente só sobre a doença. Né? Acho que é isso. Muito obrigada. Gratidão enorme por esse bate-papo, por receber aqui na clínica. Foi maravilhoso. Que bom. Muito.